Por milhares de anos tem sido um dos maiores mistérios do mundo, como as pirâmides foram construídas. Este profundo mistério libertou os segredos do universo. Ainda existem mistérios que precisam de ser explicados, desafiando tudo o que sabemos sobre a história, a tecnologia e até os limites da compreensão humana. Estas descobertas não são apenas anomalias, são quebra-cabeças que deixaram confusas até as maiores mentes. Bem-vindo a um novo vídeo. Vamos aprender sobre as 8 descobertas arqueológicas mais misteriosas que os cientistas ainda não conseguem explicar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora vamos começar. Número 9. Pedras misteriosas. Nas profundezas subaquáticas, perto da lendária Atlântida, os mergulhadores encontraram uma descoberta incrível, uma placa de pedra com símbolos brilhantes e mutáveis, com a qual a placa vibrava, uma vibração misteriosa que parecia resistir a todas as tentativas de traduzir sua mensagem. Estima-se que a pedra antiga tenha mais de 10 mil anos e deixou os cientistas perplexos, embora a tecnologia e os símbolos de ponta permanecessem um mistério. Mas o zumbido das pedras mudou quando expostas a diferentes frequências, fazendo com que os especialistas pensassem que poderia ser uma antiga ferramenta de comunicação ou uma chave para segredos cósmicos. Anos mais tarde, a pesquisadora Helena encontrou um manuscrito antigo que mencionava uma pedra sussurrante usada pelos sacerdotes atlantes. Ela liderou uma equipe em experimentos, e durante uma sessão especial, os símbolos começaram a brilhar e projetar imagens de uma civilização avançada, usando a energia da Terra. Embora o propósito completo da pedra permaneça desconhecido, ela simboliza a busca interminável pelo conhecimento, agora em exibição no museu. A pedra sussurrante continua a intrigar e inspirar, lembrando-nos dos mistérios ainda ocultos da nossa compreensão. Número 8. O gigante monumento maia. Durante décadas, os arqueólogos desenterraram fragmentos da antiga civilização maia no México, revelando grandes templos, esculturas difíceis e pirâmides imponentes que contam a história de uma sociedade outrora próspera com tantas pirâmides. Já parecia que todos os locais importantes tinham sido encontrados, até que uma revelação recente mudou essa suposição. Em junho deste ano, uma equipe de especialistas confirmou a descoberta do maior monumento maia alguma vez encontrado e, surpreendentemente, é também o mais antigo conhecido até a data. Esta enorme estrutura está localizada em Aguada Fênix, um sítio localizado nas densas selvas de Tabasco. O monumento tem impressionantes 15 metros de altura e se estende por quase 1.500 metros de comprimento, superando até mesmo algumas das mais famosas pirâmides maias. Para colocar isso em perspectiva, o monumento tem mais de 13 campos de futebol dispostos de ponta a ponta. Mas apesar do seu enorme tamanho, esta antiga estrutura passou despercebida durante séculos, porque é tão plana e extensa que parece ser uma parte natural da paisagem, especialmente quando está coberto por densa vegetação de selva. A inovação veio com o uso de tecnologia de detecção e alcance de luz, uma ferramenta de ponta que permite os pesquisadores ver abaixo da copa da selva, enviando pulsos de laser de aeronaves para criar mapas tridimensionais, detalhados do terreno abaixo por meio de lasers em escala real, e a forma do monumento foi revelada, provando que foi cuidadosamente construído por mãos humanas com um nível de precisão extraordinário. Pesquisas adicionais em Aguada Fênix descobriram poços de carvão, que permitiram os especialistas datar o monumento a aproximadamente 3 mil anos, cerca de 1.000 anos antes das cidades maias mais famosas como Chichén Itzá. Esta descoberta desafia a nossa compreensão da história maia, sugerindo que estruturas sociais complexas e arquitetura monumental existiram muito antes do que se pensava anteriormente. Número 7.
Os antigos mistérios de Las Bolas, espalhadas pelo delta na costa sul da Costa Rica, estão mais de 300 esferas de pedras gigantes. 300 foram descobertas até agora, algumas das quais datam de 600 depois de Cristo, conhecidas localmente como bolas. Esses monumentos enigmáticos estão entre os artefatos mais intrigantes do mundo antigo, esculpido por uma misteriosa civilização pré-colombiana. A maioria das esferas é feita de gabbro, uma rocha densa e escura que se forma a partir do magma derretido que esfria nas profundezas da Terra. Surpreendentemente, a maior dessas esferas mede mais de 2,5 metros de diâmetro e pesa mais de 16 toneladas. Mas seu formato é tão perfeito que parece quase de outro mundo. A precisão com que estas esferas foram criadas confundiu arqueólogos e historiadores. Acredita-se que os antigos artesãos usavam pedras menores para esfarelar cuidadosamente o gabbro, formando gradativamente essas esferas quase perfeitas. O esforço e o tempo necessários para criar objetos tão suaves e simétricos sugerem que essas esferas tinham um grande significado para as pessoas que as criaram. Apesar de décadas de pesquisa, o verdadeiro propósito das esferas permanece um mistério. Alguns estudiosos especulam que eles foram usados como instrumentos astronômicos, possivelmente para alinhar com as estrelas, ou marcar solstícios e equinócios. Outros acreditam que as esferas serviam como marcadores de lugares importantes, talvez para guiar viajantes ou denotar locais sagrados. Há até teorias de que eram símbolos de poder e prestígio. Eles foram usados para demonstrar a influência e a habilidade da elite dominante. Para aumentar a intriga está o facto de muitas destas esferas terem sido encontradas em padrões geométricos, tais como linhas retas, triângulos e círculos, alimentando ainda mais a especulação sobre o seu propósito. No entanto, a civilização responsável pela criação destas esferas, conhecida como povo Chibchan, desapareceu pouco depois da chegada dos espanhóis, no início do século XVI. Os Chibchan não deixaram registros escritos, e seu conhecimento do significado das esferas se perdeu com o tempo. Número 6. Stonehenge. Localizado na vasta planície de Salisbury, a aproximadamente 140 quilômetros a sudoeste de Londres, ali está localizado Stonehenge, um dos monumentos mais famosos e misteriosos do mundo. Esta antiga homenagem, composta por um círculo de imponentes pedras, cativa a humanidade há milhares de anos. À primeira vista, Stonehenge pode parecer um simples arranjo de rochas maciças, mas após uma inspeção mais detalhada, revela-se uma maravilha da engenharia pré-histórica e da astúcia arquitetônica. A construção de Stonehenge começou há mais de 4.000 anos, durante o período neolítico, e desenvolveu-se ao longo de várias etapas, com as adições finais feitas durante a Idade do Bronze. O monumento é composto por dois tipos principais de pedras: as maiores sarsens, que podem pesar até 25 toneladas, e as menores pedras azuis, algumas das quais foram transportadas a mais de 240 quilômetros das colinas do país de Gales. O simples desafio logístico de mover estas pedras sem maquinaria moderna gerou especulação e admiração sem fim. Os sarsens provavelmente foram transportados usando uma combinação de trenós e possivelmente até hidrovias, mas como exatamente eles foram construídos e alinhados com tanta precisão permanece uma questão de debate. Um dos aspectos mais marcantes de Stonehenge é o seu alinhamento com eventos celestes. O monumento é orientado em direção ao nascer do sol no solstício de verão, com o eixo central do círculo de pedras alinhado perfeitamente com o ponto onde o sol nasce no dia mais longo do ano. Isso levou muitos a acreditar que Stonehenge foi usado como um calendário astronômico ou observatório que permitiu seus construtores acompanhar a passagem do tempo e as mudanças das estações. No entanto, o propósito de Stonehenge continua a ser um dos maiores mistérios da história. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. Alguns estudiosos sugerem que era um local religioso, um local onde eram realizados rituais e cerimônias para homenagear os deuses ou os mortos. Outros acreditam que serviu de cemitério, uma vez que nos arredores foram encontrados numerosos restos humanos datados da época da sua construção.
Número 5, o Templo Vitala. O Templo Vitala, localizado no sul da Índia, é uma verdadeira obra-prima arquitetônica e uma prova da engenhosidade do Império Vijayanagara. Este templo não é apenas um local religioso, é uma mistura de arte, ciência e espiritualidade que cativa visitantes há séculos, construído entre os séculos XIV e XVI. O templo Vitala é dedicado ao Senhor Vitala, uma forma do Senhor Vishnu. Suas esculturas intrincadas, estruturas elaboradas e artesanato impressionante fazem dele um dos templos mais icônicos e admirados de toda a Índia. Mas o que realmente diferencia o templo de Vitala é o mistério escondido em seus grandes salões. A característica mais interessante do templo são seus 56 pilares musicais, muitas vezes chamados de pilares Sarama. Esses pilares estão localizados no Ranga Mantapa, do salão principal do templo, e são dispostos de forma que lhes permite criar música quando cada pilar é atingido. Disse que estão afinados em uma nota específica na escala tradicional de 7 notas da música clássica indiana. O que é ainda mais surpreendente é que essas notas vibram em harmonia, criando uma sinfonia musical que ressoa pelo templo. Os pilares estão agrupados em conjuntos, cada um produz um som musical diferente, sejam os tons profundos de um tambor ou o toque mais leve de um sino. Apesar de suas propriedades musicais, esses pilares são esculpidos em pedra sólida. Permanece um mistério como os antigos artesãos alcançaram tal precisão em afinar os pilares de pedra com notas musicais específicas, mesmo na era atual de tecnologia avançada. Aumentando a intriga do templo está a composição material desses pilares. Alguns pesquisadores acreditam que os pilares são feitos de uma mistura única de ligas metálicas, partículas de silício, granito e possivelmente até uma forma de geopolímero. Os geopolímeros são materiais sintéticos conhecidos pela sua durabilidade e resistência. Mas o problema é que os geopolímeros, tal como entendidos pela ciência moderna, só foram desenvolvidos oficialmente em meados do século XX. A presença de tais materiais em um templo construído há séculos sugere que os construtores do Templo Vitala possuíam conhecimento avançado de materiais. A ciência estava muito à frente de seu tempo. Número 4. O mecanismo de Anticítera. A descoberta do mecanismo de Anticítera é um dos maiores mistérios arqueológicos que continua a desafiar os especialistas até hoje. Este artefato excepcional foi encontrado nos restos de um antigo navio de carga grego que afundou há mais de 2000 anos. Entre os destroços, os mergulhadores descobriram um dispositivo circular de bronze que à primeira vista parecia um artefato comum do passado. Mas quando os pesquisadores começaram a estudá-lo, perceberam que haviam tropeçado em algo muito mais extraordinário. O mecanismo de Anticítera é uma peça complexa de engenharia antiga, preenchido com uma rede de engrenagens interligadas e palavras misteriosas gravadas em suas superfícies. O seu design complexo sugere que estava muito à frente do seu tempo, a tal ponto que, quando foi descoberto pela primeira vez, os arqueólogos pensaram que poderia ser uma ferramenta de navegação semelhante a um astrolaboratório usado pelos marinheiros para traçar o seu percurso através das estrelas. Com o estudo do mecanismo se aprofundando, seu verdadeiro propósito começou a ser revelado. Os cientistas agora acreditam que o mecanismo de Anticítera era, na verdade, um calendário astronômico de culto capaz de prever eventos celestes como as fases dos eclipses lunares e até mesmo as posições dos planetas no céu. Esse dispositivo provavelmente foi usado por antigos estudiosos ou astrônomos para rastrear os movimentos dos céus com precisão surpreendente, muito antes da invenção dos relógios e calendários modernos. O que torna o mecanismo de Anticítera tão intrigante não é apenas o seu design avançado, mas também o mistério que envolve como foi feito e quem o criou. O nível de habilidade e conhecimento necessários para construir tal dispositivo era incomparável no mundo antigo, levando alguns a questionar se existiam outros mecanismos semelhantes ainda a serem descobertos ou se esta é uma criação única. O mecanismo de Anticítera permanece um enigma, uma janela para a criatividade dos antigos gregos e sua profunda compreensão do universo. Número 3.
Os mistérios não resolvidos das pirâmides egípcias. As pirâmides do Egito cativaram a imaginação humana durante milhares de anos. Esta terra antiga foi atraída por figuras extraordinárias ao longo da história. Heródoto, conhecido como o pai da história, escreveu sobre os costumes dos egípcios, questionando-se sobre o uso de taças de bronze, suas roupas de linho sempre lavadas e sua preferência pela limpeza em vez da aparência. A intriga em torno do Egito não terminou com os antigos. Após a importante batalha de Actium em 31 a.C., César Augusto transportou vários obeliscos egípcios enormes para Roma, usando-os para adornar os marcos mais grandiosos da cidade e celebrar sua vitória. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, cativado pela herança antiga do Egito, enviou uma equipe de acadêmicos e cientistas conhecida como Instituto Deipe para explorar e documentar a rica história e os artefatos do Egito. Seu trabalho levou à descoberta da Pedra de Roseta, que, em última análise, permitiu os estudiosos decifrar os hieróglifos egípcios e desvendar os segredos da escrita egípcia antiga. Mas apesar das inúmeras maravilhas da história e da cultura egípcia, as pirâmides do Egito, em particular a Grande Pirâmide de Gizé, continuam sendo o símbolo mais duradouro desta antiga civilização. A Grande Pirâmide, originalmente construída como tumba do faraó, é composta por mais de 2.300.000 enormes blocos de calcário, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Esta pirâmide foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos, um testemunho de seu brilho arquitetônico. Os métodos de construção usados para construir essas estruturas colossais continuam a confundir historiadores e arqueólogos. Várias teorias foram propostas e vão desde o uso de rampas e alavancas até conhecimentos avançados de geometria e astronomia. Estudos recentes sugerem que uma combinação de taludes retos e redondos poderia ter sido utilizada para transportar as pedras das pedreiras até o local da construção. Alguns pesquisadores também propuseram que os egípcios empregassem um sistema de contrapesos e guindastes, ou mesmo flutuassem as pedras na água para facilitar seu transporte. Número 2. Antigas bolas de quebra-cabeça chinesas. Estes artefatos são feitos de marfim, e o comércio de marfim está agora proibido devido a questões éticas e de conservação. No entanto, no século XIV, as bolas de quebra-cabeça chinesas do século XIX eram o auge do artesanato intrincado. Semelhante ao cubo de Rubik de sua época, a sua complexidade era tão impressionante que alguns estudiosos ficaram tão confusos com a sua construção que foram referidas e reconhecidas como bolas de quebra-cabeça chinesas. Elas vêm de Gandhi e foram esculpidas durante o século XIX. Essas belas peças podem apresentar entre 20 e 25 camadas concêntricas de marfim, todas esculpidas com precisão em um único bloco de material. Cada camada é cuidadosamente projetada com padrões detalhados e buracos que devem ser alinhados para resolver o quebra-cabeça. O objetivo do quebra-cabeça é alinhar todos os danos para conseguir uma esfera perfeitamente alinhada, feito que requer uma combinação de paciência e habilidade. Devido à sua instabilidade, essas bolas de quebra-cabeça costumam ser mantidas em vitrines como peças de museu. Hoje, a verdadeira maravilha reside nos métodos utilizados para criá-las. O processo envolvido é o entalhe a partir do exterior, o que representa um desafio significativo. Os artesãos precisavam projetar e esculpir as camadas mais internas sem alterar as externas para obter detalhes tão finos nas esferas internas. Deviam ter utilizado ferramentas e técnicas altamente refinadas. A precisão necessária para este difícil trabalho é tão extraordinária que é difícil duplicá-la mesmo com tecnologia moderna, incluindo lasers e ferramentas controladas por computador. Um aspecto intrigante dessas bolas de quebra-cabeça é o uso de ferramentas e técnicas especiais que foram em grande parte perdidas na história. Os primeiros artesãos podem ter usado uma combinação de ferramentas manuais e possivelmente dispositivos básicos de perfuração para obter entalhes detalhados.
Alguns estudiosos acreditam que o processo de escultura envolveu a inserção de ferramentas finas e afiadas nas camadas para escavar gradualmente o marfim. Mantendo a integridade das camadas externas, os métodos exatos permanecem um mistério, aumentando a atração e o sigilo desses artefatos históricos. Número 1. A tumba perdida de Cleópatra. Cleópatra, a última governante do reino ptolemaico do Egito, continua sendo uma das figuras mais misteriosas da história. Conhecida por sua inteligência extraordinária, sua beleza marcante e seus amores dramáticos com Júlio César e Marco Antônio, ela continua a capturar nossa imaginação. E apesar da enorme quantidade de informações sobre a sua vida, há um aspecto crucial que permanece oculto em mistério. A localização do seu local de descanso final, no ano 30 a.C., após a derrota na Batalha de Actium por Otaviano, mais tarde conhecido como Imperador Augusto, Cleópatra e Marco Antônio decidiram acabar com suas vidas em vez de enfrentar a captura. Seu trágico fim foi seguido por um elaborado enterro que Plutarco, historiador e biógrafo romano, descreveu como uma tumba arrogante e bela localizada perto de um templo dedicado à deusa egípcia Ísis. Esta descrição oferece pistas tentadoras, mas nenhuma resposta concreta sobre a localização exata da tumba. A busca pela tumba de Cleópatra cativou exploradores e historiadores. Numerosas teorias e escavações foram propostas ao longo dos séculos, mas nenhuma identificou definitivamente o local. Nos últimos anos, a busca ganhou interesse renovado com investigações arqueológicas perto de Alexandria, onde muitos acreditam que Cleópatra e Antônio foram enterrados. A antiga cidade de Alexandria, que já foi um centro cultural e intelectual, guarda muitos segredos sob suas ruas modernas. Uma teoria intrigante sugere que o túmulo de Cleópatra pode estar localizado perto do templo de Taposiris Magna, um local que rendeu inscrições que o ligam às escavações da família real. Este sítio, administrado por Kathleen Martinez, descobriu artefatos importantes, incluindo moedas e estátuas, mas a complicada tumba permanece desconhecida. O mistério do local de descanso final de Cleópatra é ainda mais complicado pela possibilidade de roubo de tumbas. Nos tempos antigos, os túmulos eram frequentemente saqueados e tesouros valiosos roubados muito antes que a arqueologia moderna pudesse documentá-los. Isso significa que, mesmo se o túmulo de Cleópatra for descoberto, poderia ter sido esvaziado por antigos ladrões, deixando para trás pouco mais do que restos de sua antiga grandeza. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!